Esse capítulo 32, eu queria convidá-lo a participar conosco da meditação dessa noite. Isaías 32, a partir do verso 15, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta, e a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil, e o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. E mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e faz dessa hora a hora em que possamos ser tocados pelo Teu Espírito de uma maneira particular e direta, que aquilo que o Senhor preparou para mim, o Senhor esteja me dando e eu possa distinguir que foi para mim. E assim, Senhor, com cada um de nós, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos a estudar esse trecho, essa sessão de Isaías. Você lembra do contexto? Estava tendo uma guerra, eles colocaram a esperança no Egito, o Egito não deu certo, os embaixadores não conseguiram o que tinha sido prometido, e agora, então nesse grande momento de crise, o povo consegue entender que a resposta só está em Deus, e começam a buscar ao Senhor numa intensidade, numa devoção diferenciada, porque não tinha outra esperança a não ser o Senhor. Eu comentei hoje de manhã que às vezes nós somos assim, não é? Só quando tudo mais rui ao redor da gente, é que a gente entende que a gente só depende do Senhor, não tem jeito. Mas nesse contexto, agora Isaías vai nos mostrar uma outra angústia do coração. A angústia do coração estava na forma de uma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não é? E isso tem a ver com o relógio de Deus. Como é que funciona o relógio de Deus com o relógio humano? E a gente começou a estudar um pouquinho a respeito disso, e a gente descobriu que o relógio de Deus, diferentemente do nosso relógio, ele não está contando horas, minutos, segundos, dias ou anos, mas ele conta aquilo que Isaías começa a responder: os derramamentos do Espírito sobre a nossa vida. E aí então o Senhor vai responder através de Isaías: até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. E aí a gente vai perceber que esse relógio de Deus funciona diferente. Derramamentos do Espírito é que marcam o tempo de Deus. E nesse sentido, o tempo de Deus, né, porque ele está no contexto da eternidade, nós estamos no contexto da temporalidade, o tempo de Deus, ele passa a ter uma medida diferente. Então, se a gente for pensar em tempo humano, quanto menos tempo no meio da crise, melhor. Mas se eu pensar na dinâmica do tempo de Deus, que não tem nada a ver com o tempo cronológico, quanto mais derramamentos do Espírito na minha vida, melhor. E talvez eu pudesse até dizer que o tempo de Deus é inversamente proporcional ao tempo cronológico, porque quanto mais derramamento do Espírito, menos eu sinto a intensidade da demora, porque o Senhor é que está suprindo todas as coisas na minha vida. E aí a gente passa para uma outra pergunta, que a gente começou a trabalhar hoje de manhã, e a pergunta foi: olha, se quanto mais melhor, e aí tem a ver com o tempo de Deus, o derramar do Espírito, então como é que eu posso experimentar mais o derramamento do Espírito na minha vida?
E aí eu comparei isso às badaladas, não é? Do relógio de Deus. Lembra que os relógios antigos, não é? Eles marcavam o tempo, especialmente nas cidades, com a badalada do sino, não é? Nem todo mundo tinha relógio de pulso, e aí a pessoa ouvia, opa, 1 hora, uma badalada, 2 horas, 2 badaladas. E aí a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, e a partir do verso 1 a gente vai encontrar 7 badaladas do relógio de Deus, que nos ajudam a vivenciar esses derramamentos do Espírito na nossa vida. E aí no capítulo 12, versículo 1 do livro de Hebreus, a gente vai encontrar a primeira badalada, não é? E o versículo 1 vai dizer assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E eu disse que no livro de Hebreus o autor, ele compara esse tempo de Deus, as coisas de Deus, e esse correr nosso na vida, essas badaladas do relógio de Deus, a uma maratona. E eu disse, olha só que coerência tem isso, porque eu perguntei hoje de manhã, quanto tempo leva uma maratona? E é uma resposta difícil, porque ela só termina quando o último maratonista chega na linha de chegada. Não importa às vezes se já chegou um primeiro, não acabou a corrida. Só termina quando o último chega, tá? E aí a gente vai descobrir que o tempo da maratona é parecido com o tempo de Deus. E aí a gente vai aprender as badaladas. Primeira badalada desse relógio de Deus, vai vir no verso 1. Ele diz assim, olha, enquanto você está correndo nessa maratona da fé, não é? A primeira coisa que você tem que aprender é ser motivado pela torcida. E a Bíblia vai dizer, olha, ainda que nós tenhamos, porque nós temos essa grande nuvem de testemunhas, e o texto que está lá é o capítulo 11, onde vai falar sobre os heróis da fé. Eles estão testemunhando para nós que Deus pode, de que Deus vai fazer, que se Ele escreveu a história deles daquela maneira, Ele pode escrever a nossa. E eu comparei isso àquilo que nos motiva nessa espera, é ler a palavra de Deus, é conhecer a história de homens e mulheres de Deus que passaram por tribulações e que venceram. São os testemunhos das pessoas que tocam o nosso coração, são as palavras que Deus coloca na boca de outros para tocarem a nossa alma. Então, primeira badalada de Deus que motiva você no meio da jornada, que faz você buscar mais a Deus, são os testemunhos. A segunda badalada, que também está no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus, vai falar para a gente que se eu quero mais do derramamento do Espírito da minha vida, eu tenho que tirar todo o peso inútil, tudo aquilo que não me torna tão eficiente. E hoje pela manhã eu falei sobre isso, né? Que os recordes nas Olimpíadas têm melhorado, justamente porque esse critério de eficiência faz parte dos equipamentos, faz parte da roupa. Então, se você olhar uma fotografia dos primeiros Jogos Olímpicos, tinha gente que fazia o esporte de calça, não é? E aí você diz, como é que pode e tal? Mas hoje o que está em foco é a eficiência. Então olha para a tua vida e veja o que impede você, que não é necessariamente mal, mas consome o teu tempo, tira o teu foco do projeto de Deus para a tua vida, do derramar do Espírito, para que você possa ter mais do derramamento de Deus. Porque quanto mais do derramamento de Deus, que representa o tempo de Deus, melhor vai ser na sua vida. E eu quero continuar agora, essa noite, falando sobre as outras badaladas desse texto, e que nos ajudam a entender. Verso 1 ainda diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A próxima badalada do tempo de Deus, do relógio de Deus, tem a ver com o retirar da sua vida o que pode desqualificá-lo. O que será que pode desqualificar-nos a receber o derramamento do Espírito Santo? E nesse contexto, o autor de Hebreus está dizendo assim: toma cuidado com o pecado, porque o pecado desqualifica. E se eu for desqualificado, eu tenho que começar tudo de novo. E aí a ilustração que a gente pode ter é da própria Olimpíada, né? Se você tem um atleta que está se preparando para a Olimpíada, vai correr na Olimpíada, vai participar dos Jogos, ele tem uma preocupação tão grande em não ser desqualificado, que até um remédio para dor de cabeça, ele vai consultar um médico especializado nas leis da Olimpíada, porque pode ser que um remédio para dor de cabeça, com aquela substância que está lá, ou um remedinho que a gente usa para pingar no nariz, tá? Para desentupir o nariz, tem alguma substância que possa desqualificá-lo no exame antidoping. A gente, quando fala em exame antidoping, está pensando em cocaína, está pensando em anfetamina, mas você sabia que tem substâncias dentro do remedinho que você pinga no nariz que pode desqualificá-lo? E aí então ele vai dizer: não, eu não quero, eu vou sofrer a dor de cabeça, meu nariz vai ficar entupido, porque eu não quero ser desqualificado. Interessante é aqui que o autor de Hebreus vai dizer que o pecado, diferentemente dos pesos, os pesos não tem nada de errado na nossa vida, eles não nos desqualificam diante de Deus, eles simplesmente fazem a gente andar mais devagar. Mas o pecado que desqualifica, ele se enrola na nossa vida. E olha só o texto, que coisa interessante. Ele diz assim: o pecado que nos envolve, que se enrola na nossa vida. E aí o que ele está dizendo é que o pecado não somente é um fato que acontece na minha vida, mas o pecado, ele se torna uma amarra, algo que está se enrolando na nossa vida. E olha que coisa interessante, às vezes nós somos desqualificados, e aí temos medo de cortar o pecado, porque nós estamos envolvidos com pessoas. Por exemplo, todo crente sabe que sexo fora do casamento é contra a vontade de Deus. A gente lê isso na Bíblia. E aí chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. E eu digo: tá bom, Senhor, eu vou fazer do teu jeito. Mas aí eu estou enrolado. E aí eu tenho que falar com a outra pessoa. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente está acompanhando uma pessoa no discipulado e diz: e aí, resolveu? Disse: pastor, deu tudo errado. Como assim que deu errado? Eu fui conversar com a pessoa que a gente estava rompendo, aí rolou um beijo, um abraço, aí não deu nada certo. Está entendendo? O pecado enrola. Aí eu brinco assim, ó: desiste por telefone, porque esse negócio de se encontrar não vai dar certo. Não, é sério, a gente tem envolvimento com pessoas, mas não é só na área sexual. A gente gera compromissos no pecado. E as pessoas vão dizer: espera aí, tudo bem, é tua fé, mas escuta, e eu aqui do meu lado, porque o pecado enrola a gente. A gente fica envolvido. A gente não fica só envolvido com pessoas, a gente fica envolvido com a nossa própria imagem. Eu me lembro de um pregador no Brasil, não é? Que quando o seu pecado foi anunciado, ele usou uma expressão muito estranha, que tinha a ver com a imagem dele. Ele disse assim: eu sou macho o suficiente para dizer o que eu fiz. Eu disse: cara, isso não tem nada a ver se você é macho ou não é macho, tem a ver que você é pecador.
E às vezes a gente está dizendo, não, é assim mesmo, porque eu sou essa pessoa, não vou voltar atrás, eu tenho minha postura, durante a minha vida eu fiz assim, e a gente às vezes está enrolado, porque o pecado enrola a gente na nossa própria imagem. O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu tomar essa atitude agora? Vão pensar o que você é, pecador. Pode falar para quem está perto de você, desgraçado pecador, pode falar. Palavra dura, pastor, mas é verdade, pecado é desgraça, desgraçável. Se preferir, diga miserável. Agora escuta que você é igualzinho, viu? E eu também. Nós somos. Pecado enrola, se envolve na vida da gente. A gente não se envolve só com pessoas, com a imagem da gente, mas a gente, na medida em que a gente está enrolado no pecado, a gente vai entender que quando a gente vai se desenrolar, existirão graves perdas. Isso nos amedronta. E é por isso que às vezes a gente só tem coragem de abandonar o pecado quando a gente entende o custo dele enrolado a nós. Eu acho que uma das grandes lições que o Brasil está vivendo é a lição dessa Operação Lava Jato. É interessante, não é? Como os lados eles se alternam e eles dizem assim: como é que a gente pode acreditar num bandido que está agora fazendo uma delação premiada? Eu não acredito em delator, eu não confio em delator. Você está ouvindo? Eu só eu que estou ouvindo esses negócios, né? É interessante isso, né? Agora a gente fica pensando, por que ele está delatando? Porque alguns que estão presos na cadeia hoje continuaram fazendo as mesmas coisas até quando a empresa deles já estava sendo investigada por um outro fato. Mas só decidiram abrir mão daquilo que está enrolado quando descobriram que iam tomar uma pena de 40 anos de cadeia. E aí decidiram desenrolar, porque é melhor tomar 10 do que 40 anos. E às vezes na vida da gente é assim, a gente está tão enrolado no pecado, que a gente só vai decidir abandonar o pecado quando arrebentou tudo na nossa vida. Quando a vida quebrou, o casamento quebrou, o dinheiro faliu, as coisas deram errado, a imagem da gente já foi lá para baixo, tá? E aí a gente diz, bom, tem jeito, então agora eu vou olhar para cima, Senhor. E às vezes no meio desse tempo Deus falou ao nosso coração e a gente dizia, não dá para a gente se converter do mau caminho, porque o custo disso é muito alto. E aí Deus diz assim, tá bom, eu vou desenrolar para você. Mas aí vai doer mais ainda. O que a Bíblia está dizendo é, se você quer ver no teu tempo de crise, os derramamentos do Espírito Santo, entenda que o custo de você perder esse derramamento e ser desqualificado por Deus é muito maior. É interessante quando a gente vê, por exemplo, um grande esportista que ganhou a medalha de ouro, ser desqualificado. E aí ele tem que voltar no comitê olímpico e devolver a medalha de ouro. Está entendendo? E publicamente isso fica marcado para a história. Não tem jeito. A Bíblia está dizendo o seguinte, você quer ver a badalada de Deus no derramamento do Espírito, presta atenção no que está acontecendo na tua vida e no que está enrolando você, para que você não seja desqualificado. E Satanás, ele é muito astuto.
astuto nisso. Eu queria concluir esse ponto lembrando uma história do Velho Testamento. A história do Velho Testamento fala de uma guerra, e nessa guerra, não é? Um rei dos Amalequitas estava muito preocupado com o avanço. Balaque, esse rei, estava muito preocupado com o avanço do povo de Deus na terra prometida. E então ele contratou um bruxo, não é? Chamado Balaão, para rogar uma praga nesse povo. Mas Balaão, que foi chamado de 1.200 quilômetros, era o profeta daquele tempo mais famoso do mundo. Ele chega lá e diz para Balaque: Balaque, não tem macumba que pegue nessa gente, não tem jeito, porque o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Não pega, não tem jeito. E aí então Balaque diz para ele: não, você tem que inventar um jeito, se vira, paguei caro a teu despacho, se vira aí. E olha só o que ele vai dizer para Balaque: olha, ninguém pode lançar uma urucubaca aí, mas eu vou te ensinar como você pode desqualificar o povo de Deus. Ele diz assim: infiltra no meio desse povo a idolatria, e infiltra no meio desse povo a prostituição, e aí você não vai precisar lutar com esse povo, porque Deus vai lutar contra eles. E aí então Balaque chama sua filha, que era a sacerdotisa da deusa Azera, que era a deusa da fertilidade, e disse para ela: você vai pegar as sacerdotisas mais bonitas, e vão entrar no meio do povo, e vão seduzir aquelas pessoas, de tal maneira que eles possam dormir com vocês, e possam também render a adoração a deusa Azera. E aí começa isso a acontecer, entra pelo fundo, entra pela porta do fundo, e eles começam a se envolver, e chega uma hora que Moisés está lá, e está dizendo: Senhor, não estou entendendo, nós perdemos a bênção, a gente não está entendendo o que está acontecendo, parece que a bênção foi embora. E Deus diz assim para ele: você não viu o que aconteceu? Entrou agora a idolatria no meio do meu povo, e entrou a prostituição, e eu não posso ficar no meio dele e abençoá-lo. Ele diz assim: é tão sério isso, tão sério, que agora, nesse momento, tem um príncipe de Israel, um dos conselheiros do governo, que está dentro da tenda do encontro, da revelação, dormindo com a filha daquele rei que era sacerdotisa, diante de mim, na minha casa, profanando a minha casa. Eles perderam a vergonha. E aí Moisés diz para Josué: vai lá, Josué, tira aquilo de lá, nem que você tenha que espetar os dois com a lança, tira de lá, porque não tem como Deus nos abençoar quando a gente está enrolado no pecado. O pecado desqualifica. E aí Deus tem que tratar primeiro o nosso pecado. E sabe o que é pior? É que quando a gente está enrolado no pecado, a gente acha que aquilo é o normal, que aquilo faz parte da nossa vida. E então Deus tem que ser muito firme conosco, para a gente entender que aquilo é ser desqualificado aos olhos de Deus. Por isso, se você quer ver os derramamentos do Espírito na tua vida, alivie o peso, ouça o que Deus já fez na história, mas se desenrola do pecado.
E para a gente se desenrolar do pecado, a gente precisa de um pacto com Jesus e o poder do sangue dele que nos purifica de todo o pecado. A gente precisa de coragem para romper com aquilo que está enrolando a nossa vida. Não adianta chegar para Deus pedir perdão hoje e continuar do mesmo jeito, cara de pau, sem vergonha. Imagina que você tenha cometido alguma coisa muito ruim na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, e você chega lá e diz assim: olha, vamos acertar a nossa vida, isso aqui mudou, acabou, me perdoa. Aí ela diz: tá bom, está perdoado. Mas daí a semana que vem você está igualzinho. E se você está traindo ela, é com a mesma mulher, porque o telefone está tocando do mesmo jeito. O que é que você acha que vai acontecer? Agora vamos falar de Deus, o Todo-Poderoso, que você não pode esconder o telefone, Ele está vendo todas as coisas. Então não tem jeito, ou você se desenrola pelo poder de Deus e deixa Ele transformar a tua vida, ou você está desqualificado. Próxima badalada, verso 1 vai dizer assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Próxima badalada é um conselho, e o conselho é esse: olha, você está na corrida, você está na maratona da fé, então corra o mais rápido que você puder. E essa badalada tem a ver com urgência, com intensidade da nossa busca. Se você quer vencer, não há tempo a perder. Se você quer vencer, não há tempo a perder. Fala para quem está perto: ó, não tem tempo a perder, não há tempo a perder. Você quer vencer? Não tem tempo para perder. E o que ele está falando que não tem tempo para perder é na busca do Senhor. O que Deus está falando assim: você quer mais derramamento do meu Espírito sobre você? Você quer ver o meu relógio andar? Então dê tudo de si na busca do derramar do Espírito Santo na sua vida. Como você vai poder vencer sem a prioridade da intensidade da sua busca? Como é que você vai vencer sem perseverança nessa busca? Porque se você desistir no meio, você já perdeu. Mas se você chegar na linha de chegada, você alcançou o objetivo. Só não foi o primeiro, ou seja, levou mais tempo, mas você chegou lá. Então corra e não desista, vá até o fim. E ainda o texto vai dizer: corra o trajeto que foi proposto, porque na corrida não existe atalho. É interessante isso, né? Porque a gente fica imaginando que tem um atalho. E a gente não entende essa dinâmica de Deus. Olha, se você for no Monte Sinai, não é lá que Deus vai derramar o seu Espírito sobre você. Se você cumprir determinados desígnios da sua alma, não é isso que vai fazer Deus derramar. O que vai fazer Deus derramar é a intensidade da tua busca, é a perseverança da tua busca. É isso que vai fazer diferença. Alguns anos atrás estava conversando com um pastor amigo meu, e ele me contou essa história de uma maneira muito interessante. Ele disse que ele foi visitar uma área de avivamento na África, um lugar que há mais de 30 anos o avivamento perdura naquela região. E ele já tinha ouvido, já tinha lido, e ele estava próximo daquele lugar e falou: eu vou lá ver. E ele então foi ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. E ele então saiu dali e viu isso, falou com um velhinho que é o líder daquele movimento. E todo o tempo ele perguntava: me conta o segredo. Como é que isso acontece? Me conta o segredo. Ele disse: eu vou te contar, pode deixar, mas eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui. Havia um movimento de liberalidade, e ali tinha um
um supermercado, literalmente um supermercado. Então as pessoas vinham e traziam comida, roupa, coisa, colocavam tudo já arrumadinho no supermercado. E aí vem o outro que não tinha e enchia o carrinho e levava embora, porque esse era o mover de Deus. Ele disse: eu nunca vi um negócio desse, era um supermercado de verdade, e tudo era assim, desse jeito, tremendo. E ele disse assim: me conta o segredo. E aí ele começou a dizer das obras que Deus estava fazendo, dos milagres que Deus estava fazendo. E ele disse: me conta o segredo. Estava chegando o final da visita, já caindo o sol, já se pondo. E ele disse: mas olha, eu passei o dia com o senhor não me contou o segredo. Ele disse: eu vou te contar. Aí ele entrou numa choupana. Esse homem pegou um giz, fez um círculo no meio da choupana, e falou: esse negócio está ficando esquisito, está estranho. Ele falou: entra no meio desse círculo. Ele entrou desconfiado, e aquele homem olhou bem nos olhos dele e disse assim: o segredo é, não saia desse lugar até que você tenha se resolvido com Deus. E foi embora. Corra, mas não vai para o lugar A ou B, não é a água do Rio Jordão que vai fazer diferença. Entra na presença do Senhor, não sai de lá enquanto o Senhor não derramar o seu Espírito sobre a tua vida, enquanto Ele não revelar a sua palavra para você, enquanto na intensidade da sua busca você não tiver sentido a presença de Deus no seu coração. É por isso que o conselho de Jesus disse assim: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e em segredo fala as coisas do teu coração para o Deus vivo e poderoso. Está entendendo? Só que corre, porque você não tem tempo a perder. Você quer a vitória? Corre, persevera. É interessante que Jesus, quando ensina sobre oração, Ele ensina algumas coisas muito simples. Ele diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dar-se-vos-á. Mas em outros lugares, quando ele fala sobre a dinâmica da oração, ele conta, por exemplo, a parábola de uma mulher que vai lá diante do juiz e diz assim: quando é que o senhor vai julgar a minha causa? E o juiz posterga para o dia seguinte. Ele diz: quando é que vai julgar a minha causa? E ele posterga para o dia seguinte, e diz assim: todos os dias aquela mulher estava diante do juiz, até que chegou um dia que o juiz disse: tá bom, vamos resolver logo esse negócio, vai embora. E aí Jesus, quando fala sobre oração, ele diz assim: quanto mais vosso Pai que estás nos céus, que é justo, não vos derramará o seu Espírito Santo. Lembra do tempo de Deus? O tempo de Deus é medido pelos derramares do Espírito Santo sobre nós. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: corre, não desiste, persevera, porque o Senhor vai derramar o seu Espírito. Mas esse correr não é o correr da vida para lá e para cá, é entrar na presença do Senhor e dizer: tu és a minha esperança, tu és a minha salvação. Qual é o próximo passo? Me dá a tua luz, me ilumina, derrama o teu Espírito. E aí as coisas de Deus começam a acontecer de maneira sobrenatural. Não sai desse círculo enquanto você não se resolver com Deus. O segredo não é segredo. O segredo é prioridade. O Senhor é a minha prioridade. Não existe atalho, porque atalho na corrida significa desqualificação. Você lembra dessa última corrida de São Silvestre? Um cidadão lá, e a sua filha estava no 24º lugar, que só corredores do mundo, assim, do top de linha estava lá, e todo mundo estranhou e disse: como é que um senhor com essa idade, consegue vencer essa gente toda? Tem alguma coisa errada.
E aí foram entrevistar o homem. Você deve ter visto a entrevista que nem eu vi, né? Ele disse assim: Ih, gente, primeiro, não sou eu, né? Porque eu fui correr com o registro do meu vizinho. Estava tudo errado. Eu fui correr porque ele não pôde ir, tinha pago, eu fui lá com a credencial dele. Outra coisa, eu tinha que pegar o avião. Então eu decidi correr da seguinte maneira: eu cheguei mais cedo antes de começar a prova e fiz parte do percurso. E a outra parte, que estava muito comprida e complicada, eu cortei caminho e depois me encontrei com eles já no final da prova e cheguei lá em 24º lugar. Mas eu não fiz por mal. Eu estava só brincando. Queridos, a gente às vezes faz as coisas de Deus assim, e fala: não fiz por mal, eu estava só brincando, mas está desqualificado. Devolve a medalha. E olhe lá, você não vai tomar um processo ainda, hein? É que aqui no Brasil os caras nem fazem processo, mas tudo bem. Se fosse outro lugar, não sei não. Está entendendo? Queridos, não tem atalho. Só tem um caminho. A palavra de Deus diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem atalho, não tem santo de devoção, não tem macumba, não tem. É quando Deus trabalha dentro da nossa alma e derrama o seu Espírito que as coisas acontecem. Meu tempo acabou. Eu vou continuar esse texto na semana que vem. Mas hoje a gente aprendeu duas badaladas tão importantes da nossa jornada de fé e do relógio de Deus na nossa vida. Talvez você esteja perguntando: até quando? E o Senhor respondeu: até quando o Espírito for derramado sobre a sua vida. Esse é o até quando? Até que o Espírito seja derramado sobre a sua vida. Até que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Esse é o caminho, não tem outro. E se você quer que o Espírito seja derramado mais vezes, porque o derramar do Espírito e do tempo de Deus, as badaladas do relógio de Deus, vão nos ensinar: quanto mais Ele derrama do seu Espírito, melhor é, e menor é a aflição no tempo humano. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Isaías: até que o Espírito seja derramado sobre vocês, e o deserto vai se tornar campo fértil, e o campo fértil vai se tornar em floresta, e a tua cidade vai ter justiça, vai ter paz, até os teus burros, né, as suas mulas, os seus animais, os seus bois vão poder ficar soltos, porque ninguém vai roubar. E se por acaso cair saraiva do céu e destruir a cidade, ainda assim vocês são felizes, porque vocês estão semeando do lado dos ribeiros perenes da graça de Deus. Essa é a promessa. E quando a gente olha para essa promessa, a gente vai perceber que ela é crescente. Os derramares do Espírito fazem o deserto virar campo fértil. Mas não acabou aí. O novo derramar do Espírito faz virar floresta. O novo derramar do Espírito traz paz. O novo derramar do Espírito traz justiça. O novo derramar do Espírito nos fortalece até quando vem a saraiva do céu. Porque ninguém vai roubar da gente a felicidade de estar plantado no ribeiro de Deus. Nessa noite, Deus nos desafiou a duas coisas em especial. A primeira delas: não seja desqualificado.
porque o pecado está enrolado na tua vida. E você precisa ser liberto pelo poder de Deus. E essa libertação, esse romper com o pecado tem custo. É claro que o maior de todos os custos já foi pago na cruz. A dívida com Deus vai ser resolvida rapidamente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas há um custo social, há um custo humano, há um custo financeiro. Eu me lembro de uma jovem que me procurou, era vendedora, e disse assim: olha, a gente só vende naqueles hospitais o produto que eu vendo se eu pagar propina. É assim que funciona. E se eu não fizer isso, eu vou ser despedido, porque não vou vender. Falei: querida, você tem que optar entre fazer a vontade de Deus e pagar o preço, talvez você seja despedida, ou continuar assim enrolada e se perder a bênção de Deus. Aí ela foi procurar o seu gerente, que disse: não vou mais pagar propina, não vou mais oferecer propina, porque não condiz com a ética da minha vida e com a crença que eu tenho no meu Deus. Mas o pessoal gostava muito dela, e aquele gerente foi falar com o diretor da empresa, e o diretor da empresa não crê em nada, mas disse assim: sabe de uma coisa, a gente precisa ter um funcionário sério. Agora a resposta dele não foi boa. Ele disse assim: deixa que eu resolvo o problema da propina, mas bota essa pessoa séria na nossa equipe para trabalhar naquele outro lugar, naquela outra função, porque lá a gente precisa de gente séria. É coisa, devia ter feito certo, né? Mas tudo bem, Deus tem os seus caminhos. Hoje ela nem trabalha mais nessa empresa, Deus colocou ela na obra missionária, louvado seja Deus, né? Mas não estaria na obra missionária se não tivesse pago o preço. Você está entendendo? Agora, se a gente não paga o preço de romper com o pecado, Deus vai ter que nos desqualificar. E se para desqualificar tiver que publicar no jornal quem você é, Deus vai publicar no jornal quem você é. Especialmente se você é filho dele. Pode ser que o mundo inteiro encubra os seus pecados, mas um filho de Deus, Deus revela os pecados para que haja santidade na vida. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, daqui a pouco eu vou te chamar aqui na frente, para a gente fazer uma entrega. E essa entrega tem preço. Que é romper, é arrependimento, é meia volta, é começar de novo, é abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente tem que romper com os pactos que a gente fez até com o diabo. É verdade, tem gente que fez pacto com o diabo. Tem que romper com esse pacto. E eu não estou falando alegoricamente, não. Eu estou falando nem figurativamente. Estou falando de gente que eu conheço que fez pacto mesmo. E a gente tem que dizer: não, está quebrado, eu renuncio isso e eu quero só Jesus na minha vida. Segunda coisa que a gente aprendeu hoje é urgência. Você quer que o relógio de Deus dê mais uma badalada na tua vida e o derramar do Espírito venha? Então está na hora de correr, de prioridade. Não está na hora de desistir, está na hora de intensificar. É interessante o que acontece, né? E a gente vai olhar lá na frente isso, porque também é citado aqui no livro de Hebreus, o que acontece no final da maratona. Você já viu isso? É muito interessante. No final da maratona, vem o pelotão de frente. Mais ou menos eles vão se revezando em primeiro, segundo, terceiro lugar, quinto, sexto, primeiro, segundo. Eles vão se revezando a corrida toda. Mas quando chega numa determinada distância, quando está acabando a maratona, acontece um negócio diferente.
Está todo mundo de língua de fora, 42 quilômetros, está doendo tudo. Mas agora é a hora da vitória. E aquele pelotão de frente começa a correr mais. Todo mundo começa a acelerar. Todo mundo começa a acelerar. Porque não há tempo a perder. Se você quer vencer, não há tempo a perder. E a gente tem que correr mais na presença de Deus, buscar mais a presença de Deus, ouvir mais a voz de Deus, porque nessa busca Deus vai derramar mais do seu Espírito sobre nós. Nessa noite eu quero orar com você. E a oração é uma oração de entrega. Pecado enrolado tem que ser desenrolado. E desenrolar envolve romper às vezes algumas coisas que são preciosas para nós. E a gente dizer: Senhor, Tu és o mais precioso para nós. E não dá para deixar para amanhã. Porque se você quer vencer, tem que correr. E não dá para desistir no meio do caminho. Porque se você quer vencer, tem que correr. E não dá para a gente tentar achar um atalho. Porque atalho é desqualificar. Se você quer vencer, tem que correr. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu quero orar hoje por libertação. Eu quero orar por perdão. Mas eu quero orar para que essa coisa que está enrolada desenrole na tua vida. Está preso aí, vamos soltar. Deixar a graça de Deus trabalhar isso na tua vida. Como Ele vai fazer? Se você estiver correndo e não saindo do círculo onde Ele vai resolver a tua vida, é lá na presença do Senhor, Ele vai te revelar. Talvez haja perda, mas é só aparente, porque com Deus nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, você está ouvindo a voz de Deus, está dizendo: entendi, Senhor, hoje foi para mim, o negócio aqui é sério, e eu quero tomar uma atitude, então corra. Você vai sair do teu lugar, vai vir aqui na frente e vai se render ao Senhor. E eu sempre repito isso, vou repetir de novo. Por que aqui na frente? Não é porque é poderoso, porque é a oração do pastor. Não. É para você conhecer o teu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E a gente vai estar pronto para dizer: Senhor, fechado, estou contigo e não abro, mas vai ser do meu jeito. E Ele vai dizer: negativo, é do meu jeito agora. E se você não quer ouvir a voz de Deus num templo, para vir na frente atender o chamado do Senhor, você acha que você vai atender lá fora? Então não se engane não. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo aí do seu lugar, sai lá da galeria, sai daqui de baixo e vem para cá, porque hoje Deus quer fazer algo novo na tua vida. Você vai correr hoje, vai correr, tá? Porque isso é prioridade, é coisa séria. Deus quer desenrolar, Deus quer colocar em ordem, Deus quer tirar o que desqualifica, lavar, perdoar, transformar. Hoje você vai fazer pactos de urgência. Eu vou entrar num círculo, Senhor, não vou sair de lá, não vou sair da tua presença até que a tua resposta venha, até que o derramar do teu Espírito seja sentido no meu coração. É assim que Deus trabalha. Então, se Deus está falando com você, vem. Hoje de manhã eu falei que lá no dia de Pentecostes, esse primeiro grande derramamento do Espírito, as pessoas viram labaredas de fogo na cabeça das pessoas, mas ouviram um som semelhante ao de um vento forte. E eu falei: olha, o som do sopro de Deus está passando aqui. E a gente está ouvindo aqui e está ouvindo aqui. Deus está soprando graça dele sobre a nossa vida.
Deus está soprando a sua graça, Deus está soprando a sua graça sobre a nossa vida. E é tempo da gente responder na presença do Senhor, e clamar ao Senhor, e clamar, e dizer: Senhor, eu não vou sair da tua presença enquanto o derramamento do teu Espírito vier, enquanto eu não perceber a tua mão poderosa pousada sobre a minha cabeça. Aí eu vou poder me levantar e ir para o deserto, porque eu sei que esse deserto vai virar campo fértil, porque eu já senti, eu já ouvi. Vamos orar juntos? Tem gente chegando ainda, vem para cá rapidinho, corre aí, vamos lá, rápido, porque hoje Deus tem coisas tremendas para fazer aqui, no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Eu estou aqui ouvindo cada badalada na minha vida, estou prestando atenção, porque antes de ser uma mensagem para você, essa mensagem é para mim, viu? Todo pregador precisa ouvir e se converter primeiro, senão a gente não consegue pregar, isso vai sair só da boca para fora. Então eu tive que ir lá no meu canto de oração, enquanto Deus estava falando, fazer o que você está fazendo aqui, olhar para a minha vida, enxergar o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer, fazer acertos, não sair do meu círculo. É assim que funciona, viu, querido? Eu sou de carne e osso, você também. Eu preciso de Jesus mais ainda. Você vai dizer: não, eu preciso mais. Não, nós dois precisamos de Jesus, e eu não quero parar de correr. Amém? Então agora curva a tua fronte e vamos orar. A primeira oração é tua. Se o Espírito te tocou porque você está enrolado, diz para Deus no que é que você está enrolado. Ele já te falou, né? Então diz para Ele: estou enrolado nisso, naquilo outro. Se tem algo que você precisa ter coragem para romper, quem sabe com pessoas, com circunstâncias, pede a Deus unção do Espírito, uma ousadia santa para tomar as decisões segundo a vontade dEle, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Se a tua mente foi cauterizada pelo diabo para achar que isso é normal, então pede para Deus colocar em você o sentimento dEle diante dessas coisas, porque isso mexe lá dentro da alma da gente. Pede a Jesus que com o seu sangue purifique e perdoe de todo o pecado. Se você está parado no teu canto e o Senhor está falando para você: corre, então reorganiza a tua vida para você correr. Se você está desanimado a ponto de desistir, ouve a voz do Espírito e diz assim: olha, se você desistir, você já perdeu. Continua na jornada que eu vou andar contigo. Daí você vai dizer: Senhor, estou me levantando pela fé e vou correr. Está doendo tudo, mas vou dar o meu arranque, porque o Senhor está comigo. Não vou buscar atalhos, porque os atalhos desqualificam. Eu vou andar com o Senhor. Fala com Ele. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão de poder agora. Eu quero te pedir, Senhor, que todo o poder de Satanás, que todo o poder de escravizar que o pecado tem, seja agora quebrado no nome de Jesus, e que haja, Senhor, um romper das cadeias, e que os anjos estejam gritando, Senhor, ao ouvido desses teus filhos, e o teu Espírito derramado sobre eles testifique isso na alma: livres, vocês estão livres, foram libertos pelo poder do sangue de Jesus. Agora eu quero te pedir, Senhor, reorganiza a vida, coloque em ordem as prioridades, para que eles corram a corrida que lhes foi proposta, sem atalhos,
até o fim, porque o Senhor vai lhes dar a vitória final. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa badalada do teu Espírito, nesse derramar da tua graça, o deserto comece a florescer. Ó Pai, nós aguardamos o dia em que todas aquelas promessas de Isaías vão se cumprir, todas, porque o Senhor não é homem para mentir. Mas começa hoje, Pai, com o deserto começando a florescer. Quem sabe, Senhor, um brotinho no meio do deserto. Quem sabe um galinho surgindo da areia seca. Quem sabe, Senhor, um pequeno rego de água que está brotando, mas que a gente olhando possa dizer: louvado seja o nome do Senhor que está transformando o meu deserto em campo fértil. Começa, Pai, a derramar o teu Espírito. Começa, Pai, a derramar o teu Espírito. Começa, Pai, a derramar o teu Espírito. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua força, da tua libertação, da tua autoridade, e que eles sejam revestidos pelo teu Espírito Santo. Assim como o óleo caía sobre a cabeça de Arão e escorria pelo seu rosto, pela sua barba, até, Senhor, a orla dos seus pés, que eles sejam revestidos pelo derramar do teu Espírito sobre eles. Anda com eles, Senhor, sustenta, dá-lhes força, ânimo, poder, vitória, e que tudo seja para a glória do Deus Todo-Poderoso, aquele que derrama o seu Espírito sobre nós. Em teu nome, Senhor, nós oramos. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá? Todo o povo de Deus vai ficar de pé. A gente vai adorar a Deus para encerrar o culto. E eu queria desafiar você. Olha, presta atenção. Se tem alguma área que você precisa de libertação, deixa eu explicar o que é isso. Tem áreas da nossa vida que a gente entende que não é normal. Eu não posso dizer para você o que é normal e o que não é normal. Você sabe o que é normal e o que não é normal. Há coisa que a gente diz assim: não é possível, esse negócio não é normal. Há áreas da nossa vida que às vezes estão aprisionadas pelo maligno, e a gente precisa de libertação. Então, se isso estiver acontecendo na tua vida, você não vai embora daqui sem a gente orar especificamente por isso, tá? E então, eu vou pedir para você que está sentindo isso no seu coração, você vai sair com aquele povo que está de vermelho. Não é uma sala maravilhosa, é uma garagem que a gente vai, tá? Só para ter um pouco de privacidade, para a gente não fazer isso aqui no meio da multidão, tá? E a gente orar especificamente pelas áreas que você precisa de libertação. Vamos guerrear junto agora. Está precisando de reforço? Então a gente vai guerrear junto em oração, tá? Quem vai orar por você é gente como você e como eu, pecador, que precisa da misericórdia de Deus. A única coisa é que nesse momento o Senhor nos deu graça e a gente pode ministrar. Amanhã Deus vai usar a tua vida para ministrar na vida de outro. É assim que funciona no reino de Deus, tá? Essa dinâmica linda do reino de Deus. Segunda coisa, se você está numa caminhada espiritual, você deu o primeiro passo hoje, quem sabe, ou ontem, ou o mês passado, e você não sabe como andar nessa jornada. Você está vindo aqui, Deus está te abençoando, mas qual é o próximo passo? Então você vai com esse povo também, que eles vão te ensinar o próximo passo, porque é tão gostoso quando a gente tem um irmão que vai ensinando a gente o próximo passo. Agora lembra, quem vai te ensinar é um irmão. Hoje você está aprendendo, amanhã quem vai ensinar é você, tá? Porque é assim que funciona no reino de Deus. Então, se Deus está ministrando isso na tua vida, você quer esse acompanhamento, seja na oração, seja nessa caminhada de fé, tá? Então você vai para lá. Se tem alguém que está afastado do evangelho hoje, Deus está trazendo aqui, já foi membro de uma igreja, mas está fora do reino, fora da casa de Deus, você vai junto e diz assim: eu quero me reconciliar com Deus e com a sua igreja, tá? Porque é dia de vitória, e a gente tem que dizer: eu estou assumindo compromisso, é coisa séria,
tá? Não sai daqui não, porque você vai esquecer. O diabo vai querer soprar essa semente para fora, e a gente tem que assumir compromisso com Deus, tá bom? Então agora adoremos a Deus todos juntos. Se você quiser, vai saindo para cá, tá? Vai lá para aquela garagem, a gente vai orar, vai buscar a face de Deus, tá? Se você não quiser, volta para o teu lugar, e a gente vai estar junto aqui nessa jornada de fé. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim.